Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu falar com vocês aqui. Este vídeo hoje, ele vai tratar de assuntos que os cônjuges, quando voltam para casa, trazem essa bagagem junto com eles. Deixa eu explicar para vocês a primeira coisa que você precisa entender, e isso norteia todo o nosso raciocínio aqui, é que não há paz lá onde eles estão. Não há paz, não há tranquilidade. As pessoas não são felizes vivendo o pecado. Você sabe de onde que eu tiro isso? Eu tiro de um princípio geral, que nós, mesmo buscando a Deus, não somos plenamente felizes, porque nós sofremos no nosso dia a dia. Há consequências para os menores dos pecados que nós praticamos. Há consequências desde o começo da humanidade, ou melhor, desde o começo em que o pecado entrou no mundo, porque até então não havia consequências para erros, porque não havia erros, as pessoas não cometiam. A Bíblia diz que Deus plantou uma árvore no jardim, no centro, e disse: não coma dela. Simples assim, não coma dela, porque no dia que você comer, você vai morrer. Há dois tipos de morte, dois tipos de implicações correlacionadas a essa fala: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás diz: não, mentira, vocês não vão morrer não. Deus sabe que vocês não vão morrer, que vocês vão viver e que vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva achou a árvore interessantíssima e então comeu e ofereceu a Adão. E naquele exato momento eles morreram. Eles morreram porque a Bíblia diz que o pecado causa separação entre o homem e Deus. Causa separação, não tem jeito. Então naquele exato momento houve uma morte. A morte espiritual ocorreu ali. A morte espiritual ocorreu ali. E depois que os anos se passaram, ocorreu a morte física também. Consequências do pecado. Consequências do pecado. Caim mata Abel, vem consequências sobre a vida dele. Olha, você será maldito aonde quer que você for. Aonde quer que você for. Há consequências para o pecado. E o próprio Deus vai falar para nós ali em Isaías 57, no verso 21, vai dizer: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz, é categórico em afirmar: não há paz para os ímpios. Não tem um meio termo, não titubeia ao falar isso, muito pelo contrário, é firme, é categórico mesmo. Não há paz para os ímpios. Aquele que faz o mal, aquele que vive na maldade, não há paz para ele. Há sofrimento, há dificuldades, há trevas no meio do caminho, não há paz para eles. Porque nós que servimos a Deus já temos grandes dificuldades. E nós temos essas grandes dificuldades justamente porque ainda estamos em pecado. Ainda não fomos transportados para a glória com Deus. Ainda não se eliminou por completo a nossa natureza pecaminosa. E só o fato de ainda termos uma natureza pecaminosa faz com que nós vivamos num mundo onde existam guerras, tremores, onde existem pragas, pestes, todos esses problemas de convivência principalmente. Mesmo assim, há uma felicidade em Deus, e é Deus que nos traz, mas ainda temos problemas. Agora você imagine aquela pessoa que, além de ter um pecado inicial sobre suas costas, lhe trazendo todos os sofrimentos que são comuns a todas as pessoas. Imagine mais o pecado do adultério, mas o afastamento de Deus, o distanciamento de Deus, sem ter a paz que somente Deus pode proporcionar ao povo. Pensa no tamanho do sofrimento que eles estão passando neste momento. Porque não são apenas coisas comuns a toda a humanidade, são coisas mais específicas. É a começar do interior deles. E é aqui o ponto em que eu quero chamar a sua atenção. Seu marido, sua esposa, quando voltar para casa, terá grandes dificuldades de relacionamento, meu querido. Terá dificuldade de relacionamento porque cria-se traumas na convivência com a mulher estranha, com o homem estranho. Criam-se traumas na convivência, na vida de solteiro ali, né? Na bagaceira, porque
não há paz. Tudo que eles fazem com reserva. Tudo aquilo que eles fazem com medo. Tem muitos homens e mulheres agindo completamente diferente do que agiram quando eram casados, porque por medo de perder aquela outra pessoa. Não são pessoas que estão ligadas por amor, por respeito, por cumplicidade, não. Estão ligados por insegurança, estão ligados por desconfiança. Você vê, por exemplo, o teu marido te traiu para ficar com a mulher estranha, às vezes te traiu com a mulher estranha. Qual a segurança que a mulher estranha terá no seu marido? Nenhuma! Absolutamente nenhuma. Então o que ela vai fazer é criar mecanismos, e isso entra, por exemplo, um controle muito grande sobre o seu marido vir até mesmo visitar os seus filhos. Queridos, para analisar, há uma desconfiança, porque não há paz, repito, não há paz lá do outro lado. E aí, queridos, ainda existe o fator dos maridos, né? As esposas foram embora, largaram os seus maridos e estão vivendo com outros homens. Você acha que esses outros homens têm alguma, mínima que seja, confiança nessas mulheres? Não, não tem. Não tem, porque elas já têm um retrospecto muito ruim, justamente traindo você, abandonando você. Você acha que eles vão marcar bobeira? Vocês acham que eles vão permitir que a sua esposa converse com você? Mantenha um relacionamento saudável com você, mesmo se for em relação aos filhos? Você acha que eles vão permitir isso? Não, eles vão criar várias e várias barreiras. Várias e várias barreiras. Por isso que eu digo para você, trate ele sempre com muita cortesia, gentileza, seja firme, seja convicto naquilo que você entende como certo, aquilo que a Bíblia diz que é o correto, mas seja gentil, porque a raiva, as brigas, o descontrole entre vocês, isso só ajuda a homens e mulheres estranhos, só ajuda a permanência no pecado, só ajuda a destruição, só. Não tem outro jeito, querido. Não tem. Satanás, ele é muito, mas muito astuto. E eu quero dizer para você o seguinte, tudo isso que está sendo vivido, desde a desconfiança, a insegurança, o medo de ser rejeitado, né? Porque os nossos maridos e esposas, eles estão com um peso enorme nas costas deles, queridos. Eles sabem que rejeição dói, porque ele olhou para você e viu o quanto você sofreu. E ele olha e fala, não, de jeito nenhum que eu quero isso para a minha vida. Então, muitas vezes eles se submetem a coisas terríveis. Primeiro, porque eles acreditam que este é realmente o grande amor da vida deles. O passo que eles deram foram os melhores, mas existe a preocupação de, poxa, e se ele desconfiar? E se ela não for segura comigo? O que vai acontecer? Eles vão me abandonar, eles vão embora e eles vão sentir a mesma coisa que você sentiu. Então eles vão se submeter a todos os procedimentos degradantes, desumanos. E muitas vezes quem vai sofrer com tudo isso é você, por ser limitado a conversa, o diálogo com o seu marido, com sua esposa, e os filhos, que muitas vezes vão ser deixados de lado. Muitas vezes o marido, né, o pai e a mãe não estão abandonando os filhos porque querem ou simplesmente porque não tem mais nenhum interesse nos filhos, mas é porque a pressão lá do outro lado é muito grande. E dá muito trabalho para manter essa situação toda. Dá muito trabalho para manter isso que eles estão vivendo. Dá muito trabalho. É um desgaste terrível. Fora que existe aí uma briga, uma luta, uma guerra espiritual para que o seu marido, para que a sua esposa possa chegar aí na conversão, no entendimento daquilo que é correto, daquilo que é certo diante da palavra do Senhor. E isso, querido, tudo isso que eu estou dizendo para você é para que você entenda que o seu marido, quando voltar para casa, seu marido vai estar sofrendo, querido. Seu marido vai estar sofrendo. Quando voltar para casa, ele vai estar inseguro. Ele não vai saber lidar com as pessoas. Ele não vai saber lidar com você. Ele vai estar pisando em ovos. Pisando em ovos. Porque era o que ele vivia lá do outro lado.
Era o que ele vivia do outro lado. Se por um lado tem essa questão da deficiência de segurança, de confiança, né? De precisar ali reconquistar a confiança de vocês, tem o lado, querido, que muitas vezes a mulher estranha, ela, para manter o seu marido, para manter ele lá preso, o homem estranho, para manter a sua mulher presa, sabe, ser viciado, cara, fazem coisas absurdas, tanto nas práticas convencionais, normais e cotidianas, quanto nas questões sexuais. Queridos, muitos homens e mulheres voltarão do deserto pervertidos sexualmente e precisarão de muita calma, muita tranquilidade, muita paciência da sua parte para poder trabalhar a recuperação, ensinar, olha, não é assim, essa prática você fazia, tudo bem, mas agora você está aqui e aqui não se faz, aqui a gente respeita a palavra do Senhor. Porque, gente, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que está recebendo o marido de volta, e porque a mulher estranha fazia algumas peripécias sexuais, a mulher que recebeu o marido, ela se sente na obrigação de fazer. E essas pessoas que se sentem na obrigação de fazer, são exatamente aquelas que a Bíblia diz, não há paz para os ímpios. Não há paz. Muitas vezes nós achamos que estamos buscando a Deus de verdade, quando na verdade nós estamos clamando por um interesse nosso, mas nunca foi algo da nossa parte servir a Deus, nunca passou pela nossa cabeça. A gente quer que Deus nos sirva, e isso vai ocasionar problemas no retorno para casa, vai ocasionar problemas, e não são poucos os problemas. Portanto, você precisa urgentemente depender do Senhor, confiar no Senhor, ter fé e, querido, se preparar, porque depois do deserto ainda tem um vale, que é o período de adaptação, de reconstrução, de reedificação do casamento. Reedificação, a glória da sua casa, né? A glória da segunda casa sendo muito maior do que a primeira, porque a primeira foi edificada sem a presença de Deus. Agora vem a edificação com o poder de Deus sobre a vida de vocês. Então é imprescindível que se preparem neste momento, porque virão coisas difíceis, complicadas. E aqui a gente não está para mentir para vocês, não. Achar que houve a restauração, vai ser tudo um mar de rosa. Ainda não é assim. Porque lá, neste momento, eles estão sendo judiados, traumatizados. Não estou falando para você ter pena, para você ter dó deles, não. Estou falando para você se preparar, porque vai vir chumbo grosso e você precisa estar preparado para isso. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro.